Muito bem, meus caros. Uma boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam todos ótimos. Bom, agora cedo eu tive uma longa conversa com um grande amigo meu que mora muito longe daqui, mas a gente está sempre conversando pelo WhatsApp, né? Bom, e ele me falou assim muitas coisas interessantes, né? É um grande leitor, um homem muito sensível, né? Uma pessoa que gosta muito de escrever e de ler, né? Mas ele falou algumas coisas que realmente. Você sabe como é, né? Quando alguém fala alguma coisa para gente e aquilo acende uma luz na nossa cabeça, né? Bom, eu realmente tive assim alguns insights enquanto ele falava, né? E um desses insights me jogou, mas assim, me jogou para muito longe daqui, né? Muito longe desse tempo, né? E me levou assim direto lá para os meus 14, 15 anos, né? Eu comecei a trabalhar com essa idade, né? E o meu primeiro trabalho foi como alfabetizador do antigo Mobral, né, o chamado aí Movimento Brasileiro de Alfabetização. E eu fiz um curso, né, de algumas semanas lá na minha cidade e fui então designado para criar uma turma, uma classe, né, no bairro do Retiro, né, lá em Jundiaí, que é aqui no interior do estado de São Paulo. Bom, e a classe era numa pequena capela abandonada que existia ali no bairro, né? Ficava ali na frente de uma empresa que não sei se, acho que não existe mais, que era uma metalúrgica, chamada Oscar, né? E bom, foi uma experiência incrível, né? Por quê? Porque eu tive de visitar todo o bairro, de casa em casa, convidando os adultos, né, que não sabiam ler ou escrever, convidando eles para participar dessa nova turma, né? E foi trabalhoso, né? Imagina, eu amassei muito barro, né? Enfrentei muita chuva e subi em muitas picadas estranhas, né? Mas foi fantástica, uma experiência impressionante, né? Bom, e depois, claro, quer dizer, aí com a ajuda de uma amiga e da minha mãe, né? Bom, eu tive que lavar toda a capela, né? Estava completamente abandonada, né? Tivemos que arrumar tudo e dar um jeito de conseguir carteiras, né? Bancos escolares e uma lousa antiga, bom, enfim. E depois eu trabalhei ali, naquela igrejinha, todas as noites, de segunda a sexta. Trabalhei ali durante 2 anos e meio. Bom, mas e a lembrança que explodiu na minha cabeça, né? Agora cedo, enquanto eu falava com meu amigo, ela é exatamente, ela decorre exatamente desse meu primeiro emprego, né? Quer dizer, por quê, né? Vejam, eu não sei como é hoje, né? Mas naquele tempo, eu estou falando aí do final da década de 1960 e início da década de 1970, né? Naquele tempo, para receber os meus salários, né, eu tive de abrir uma conta bancária, né?
Bom, e o meu pai teve de ir ao banco comigo e assinou lá uma papelada, né? Permitindo que eu tivesse essa autonomia, né? Essa autonomia financeira, e essa autonomia, não digo financeira, mas essa autonomia burocrática, né? Bom, e quando chegou o meu primeiro talão de cheques, né? Bom, hoje eu não sei o que, que um adolescente, um jovem sente quando recebe aí o seu cartão magnético, né? Mas assim, vocês não imaginam o que, que aquilo representava. Tá? Porque assim, eu me sentia, então, como eu passei. Bom, tivemos uma interrupção aqui, né? Mas vamos continuar. Então eu dizia a vocês que, assim, eu me sentia como um adulto, né? Como uma pessoa autônoma. Quer dizer, a minha assinatura agora, ela tinha um valor, né? Um valor. Quer dizer, ela testava não só a minha presença, né? Ou a minha personalidade, mas ela atestava uma responsabilidade. Quer dizer, e que responsabilidade era essa? Bom, de que aquela folha de papel, né, do cheque, quando ela fosse apresentada no banco, bom, ela seria trocada pelo valor correspondente em dinheiro. Né? Isso, isso, naquele tempo, era uma coisa seríssima. Né? Ou pelo menos foi essa a formação que eu recebi. Muito bom, muito bem. Mas agora eu cheguei no ponto em que eu queria chegar com vocês. Né? Bom, vocês imaginam em que lugar, né, eu passei o meu primeiro cheque? Eu emiti minha primeira folha de cheque. Né? Bom, eu acho que vocês sabem. Né? Claro, quer dizer, não haveria outro lugar. Né? Foi numa livraria. Né? Eu me lembro até hoje, né, o olhar, a expressão do livreiro, né, que já era meu conhecido desde muitos anos, né, o velho Fajano. Né? Por quê? Porque a livraria era na frente da casa da minha avó. Né? A livraria Anhanguera, né? Uma livraria pequena. Né? Ele era um homem alto, calvo, né, de óculos de aro de ouro, de lentes redondas, e tinha um nariz bem saliente, bem aquilino. E ele olhou para mim, né, com toda a solenidade. Né? Ele era um homem muito sério. Né? E ele disse assim: Rodrigo, é uma honra receber o primeiro cheque da sua vida. E eu sei que você nunca vai esquecer que foi aqui, no meio dos livros, que você começou a sua vida adulta. Bom, vocês imaginam a minha emoção, não é? Quer dizer, então, foi naquele momento que eu tive a clara noção do que representava ter o meu trabalho, do que representava ter o meu próprio dinheiro, né? E de não ter de dar satisfação a ninguém, né, sobre o que eu fazia ou não com o meu dinheiro. Então, eu realmente começava a me transformar num adulto. E vejam só, né? Quer dizer, eu continuei pela mesma senda daqueles anos da minha adolescência, até hoje. No meio dos livros e ensinando as pessoas a escrever e a ler. Claro, eu fui dando saltos ao longo da minha vida. Né? Mas quando eu olho o passado, né? Quando eu olho aquele início, né? Eu me pergunto como, né? como, como eu pude
permanecer fiel ao que eu era? Como é que eu, por uma série de opções, me mantive fiel às duas coisas que me davam prazer? Ler e ensinar. E olha, eu digo a vocês que isso para mim é um enigma, é um enigma. Eu não tenho resposta. Deus com certeza tem, mas eu não tenho. O que eu sei é que essas duas coisas, ler e ensinar, são as duas constantes da minha vida. Hoje, quando eu compro um livro na internet, bom, eu ainda sou aquele mesmo garoto de 15 anos. Ainda sou, porque assim eu experimento a mesma alegria, a mesma excitação. Né? É como se eu estivesse comprando o primeiro livro da minha vida. E quando eu começo a organizar um novo curso, bom, eu revivo aqueles dias na igrejinha abandonada do Retiro, lavando as paredes, os vitrais, arrumando as carteiras, recebendo os alunos, me tornando íntimo deles, participando das suas vidas, né? E vendo eles crescerem, melhorarem, né? Muitos com imensa dificuldade, mas com sincero desejo de melhorar. E isso para mim é incrível. Né? É incrível como nós podemos ser sempre os mesmos, ainda que os anos tenham passado, muitos anos. É incrível como a gente pode ser sempre o mesmo e, no entanto, ser completamente diferente. Eu acho isso, eu acho isso magnífico, magnífico. E eu acho que essa é uma, uma das grandes tarefas que a gente tem nesta vida. Quer dizer, permanecer fiel às coisas que a gente ama. Claro que elas vão exigir de nós alguns sacrifícios, né? Elas vão exigir de nós aí uma grande dose de resistência, né? E de resiliência. Né? E elas realmente exigem. Né? Elas exigem que a gente diga não para muitas pessoas, né? Que a gente diga não para muitas solicitações que a vida faz. Né? Mas vejam, se a gente realmente ama o que a gente faz, bom, quando a gente tem esse amor, nós vencemos tudo, tudo. Né? É aquele poema lindo do Ezra Pound, né? O Canto 81. Né? Nesse poema, o Pound escreve: né? O que amas de verdade permanece. O resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. É isso, meus caros. Acho que por hoje tá muito bom. Tá? Amanhã a gente retorna. Um bom resto de dia para vocês e um abração. Até amanhã.